Está chegando perto do final. Vou fazer uma última pergunta para arrematar. É uma pergunta que, de certa forma, conversa com as outras. E eu vou fazer um apanhado aqui com tudo que a senhora falou sobre a identidade negra em meio à incursão no ensino superior e chamar atenção para a questão do debate da saúde mental, que cresce cada vez mais. Nessa última década, creio eu que o assunto ganha uma visibilidade como nunca antes, talvez na história, né? A questão da saúde mental dos estudantes e, no geral, no ambiente universitário e no ambiente escolar. Fazendo um apanhado, como que a senhora acha que a vida, né, os diversos, digamos assim, âmbitos da vida universitária podem prejudicar a saúde mental dos alunos? E o que fazer para tornar, né, esse ambiente e essa vida universitária mais, digamos assim, mais aberta, mais saudável, um ambiente mais saudável, um ambiente mais são, exatamente, sobretudo, especialmente para os alunos de identidade negra. Então, eu acho que pensar na vida saudável para a universidade é pensar numa universidade saudável. E aí, claro que pode afetar mais alunos negros, mas eles devem, se a gente for pensar no termo saudável, saudável também para aqueles que resolvem ser racistas, porque, embora não seja justificável dizer que eles sofrem de problemas porque fazem isso, na verdade, essa escolha de preferir atacar ao outro do que fazer uma relação saudável não é um modo saudável de se relacionar e pensar nas devidas coisas. Porque, por vezes, digamos, sobreviver num ambiente nocivo, né? Então, prefere se juntar ao outro no ataque, que é que nem assédio moral. Assédio moral, um dos problemas do assédio é esse. Que o alvo, né, a gente não chama muito de vítima, porque a vítima é um status muito fixo. E o alvo ele pode ser móvel, porque aquele que hoje é o alvo, ele pode ser o agressor num outro momento. Porque, por exemplo, vamos falar do trote. O trote ele acontece todo ano em todas as gerações de alunos, certo? E muitas vezes os trotes são violentos. Ele vai repetir o trote violento que ele recebeu, mas ele, em determinado momento, foi o alvo. Eu vi em uma dessas vezes um trote que os alunos da medicina estavam colocando um aluno com um bombril na cabeça. Isso foi denunciado pelo DCE no Consune. Mas, de fato, o que a Faculdade de Medicina fez sobre isso? Entendeu? É preciso que tenha essa discussão em todos os lugares, porque quem faz isso com um colega vai fazer isso com o seu paciente, vai fazer isso com o seu outro colega de trabalho e vai virar um ambiente não saudável. Então, acho que a primeira coisa que
e precisa haver é a direção da universidade se colocar contra. É preciso que a universidade, a instituição, as direções de unidade, as direções de curso se coloquem contra uma situação de racismo. Em uma unidade em que eu trabalhei, teve um caso de racismo em que foi feito um documento para a direção assinar, foi aprovado pelo COA, né, pela COA lá, e que a direção deveria assinar se colocando contra qualquer tipo de violência, contra o racismo, tal. A direção não assinou. Entendeu? Então, se você fecha os olhos e deixa as coisas acontecer, você diz ao agressor que ele pode continuar fazendo agressão e diz ao alvo da agressão que ele tem que se calar e se conter. Né? Vou dar um exemplo muito prático. Eu fui dar aula na Faculdade de Medicina umas 3 vezes. Na última vez, fui eu e a Cecília, que é uma docente negra da enfermagem. Aliás, esqueci de dizer isso. Na pesquisa que eu fiz, existem dois cursos em que tem o número maior de docentes negras. É educação e serviço social. Cada uma tem 4. É o máximo que uma unidade tem. E existem, por exemplo, a Faculdade de Medicina, que tem 4 cursos de graduação, só tem uma docente negra, que é da terapia ocupacional. Né? Então, a gente foi dar aula nessa disciplina, depois de falar sobre a política integral, sobre a importância, a docente, que era uma pessoa com que eu já trabalhei também, que não era aquela que orientou os alunos, não, era a outra que estava responsável pela disciplina. Ao final da aula, ela falou assim: então, vocês estão vendo alunos negros? Vocês têm que se colocar contra. É tarefa de vocês. Ela começou a dar tarefa para quem sofria racismo. Entendeu? Aí eu e a Cecília nos olhamos pensando assim: ela acabou com a nossa aula. Tudo que a gente falou foi para o lixo. Aí eu não resisti, me inscrevi e falei: olha só, um professor pode não ter noção do seu papel, mas um educador tem a tarefa e sabe que vai impedir qualquer tipo de violência entre seus alunos. Então, é tarefa institucional, não é tarefa do aluno que sofre, é tarefa institucional impedir esse tipo de questão. Então, assim, e isso pode ser uma novidade para algumas, mas isso acontece cotidianamente na vida. Eu não sei se a minha internet agora ficou estável, mas situações em que os professores falam determinadas situações racistas ou para os alunos, isso é algo, infelizmente, muito comum de acontecer, a violência que acontece com as alunas, né? É tipo de violência machista que não pode acontecer. Né? Então, é preciso que essas questões, essa discussão venham, e aí, enquanto instituição de impedir esse tipo de questão, vir também no conteúdo acadêmico, porque eu não acredito num curso acadêmico que não olhe as relações raciais como questão, né? Então, é preciso que isso seja visto. No curso de licenciatura, que me chamaram para dar uma aula uma vez, eu de vez em quando faço isso. Eu levei uma mala de livros. Cheguei na sala e botei os livros todos no chão. Era uma roda, eu botei no meio da roda. E pedi para as pessoas pegarem um livro que tem a ver com o seu curso ou com a sua profissão. Né? Aí cada um pegou um livro tal. Aí, 2 coisas. A primeira, que eu levei 2 livros sobre branquitude e ninguém pegou. E a maioria era branca. Né? Então, e dizendo, o que é branquitude? Branquitude ou branquidade
na verdade, existe essa discussão sobre a nomenclatura, porque se negritude é algo bom, a branquitude não é a melhor forma de chamar, porque não é algo bom, né? Mas significa que essa pessoa, a entidade, olha o ser branco, a identidade branca, como algo, algo absoluto, como algo que só essa questão é importante. Por exemplo, quando a Boticário fez o comercial que tinha uma família negra e disseram que aquilo não representava a família brasileira, você pergunta assim, 56% da população é negra, como assim não representa a população brasileira? Entendeu? A branquitude estabelece que o fator normal é o ser branco, é uma família branca, é ter um chefe branco, é ter um docente branco. Tá? Então, tem a heteronormatividade, tem a não diversidade racial, né? nessa questão. Então, aí alguém pegou. Mas a outra questão é que tinha uma pessoa, um aluno lá, que ele falou assim, olha, eu sou branco, mas eu trabalho numa periferia, eu quero discutir essas questões, mas eu sou professor de matemática. Como é que eu posso discutir sobre isso? Eu falei, veja só, você sabe de onde veio a matemática? Ah, ele falou, não, eu pensando, vai ser mais difícil. Assim, mas, veja só, lembra das pirâmides? As pirâmides, lá no Egito. Então, todos aqueles cálculos matemáticos, muitas das coisas vieram de lá, da África. Né? Então, vieram dessas questões, assim como a mineração, o ferro, né? Várias das coisas vieram da África. Então, começa a discutir sobre isso. E só pensando o seguinte, lembre vocês e para os seus alunos que o Egito não sobrevoa o mundo. Né? Ele não fica sobrevivendo em algum lugar, ele é na África. Então, é uma das coisas que é importante. Então, qualquer questão, qualquer coisa, as relações raciais estão aí para serem colocadas como coisa do mundo. Então, o papel da universidade é esse, fortalecer os coletivos negros. Então, eles têm uma discussão sobre isso, incluir as disciplinas que envolvem sobre isso. Então, e essa questão, ela diminui os problemas que envolvem a saúde mental para essa população. Não estou dizendo que é só essa população que sofre com isso, mas se você está num ambiente hostil, porque sei como acontece, quando alguém passa no vestibular, entra na universidade, é uma festa. Né? No ano que eu passei eu e a minha irmã para universidades públicas. Né? A minha irmã hoje é médica, psiquiatra e eu sou psicóloga. Veja as escolhas psis que essa família fez. Então, teve almoço familiar, uma festa tal. Né? E aí, faz essa festa toda familiar, tem uma torcida. E quando chega na universidade, você sofre violência, uma exigência, existem professores que te discriminam, não falam sobre o tema, tem professor que sequer responde uma pergunta. Então, essas coisas, elas, para quem se esforçou tanto para a entrada, é avassalador. Né? Então, poder discutir sobre essas questões e mais, a saúde mental também precisa pensar sobre a questão da identidade racial. A psicologia, né, o Conselho Federal de Psicologia, instituiu a Resolução 018, que fala da obrigatoriedade de olhar a identidade racial, né, porque é questão que afeta a subjetividade de todo mundo. Então, é uma situação importante a ser vista. Então, estas discussões que envolvem a questão da saúde da população negra colocam também qual é a população que mais está nos hospitais psiquiátricos ou que está nos presídios. Então, a forma diferenciada em que a justiça ou injustiça social afeta a população negra. Assim, por exemplo, eu fui roubada 3 vezes, mas eu fui revistada pela polícia 9.
Então, não é à toa. E me lembro que uma dessas vezes que eu mesmo pedi para ir para a delegacia, para ele não fazer nada comigo no meio da linha amarela, quando finalmente, depois de revistar minha bolsa, tal, ele olhou para minha carteira e falou: "Você é psicóloga?" Eu falei: "Sou, da Universidade Federal do Rio de Janeiro." E ele continuou de boca aberta. Então, ele faria isso com outra pessoa, com outro fenótipo? Então, esse tipo de questão é necessário para uma discussão que a instituição precisa lidar, precisa fazer isso. Por exemplo, uma das coisas que afetou muito para dentro dos coletivos é a universidade não fazer nada. Por exemplo, já se fez aferição sobre os denunciados, né, das fraudes, mas eu ainda não soube o que a universidade fez com o que a comissão viu que eram fraudadores. Ela retirou, ela expulsou, eles estavam numa dúvida se retiravam com as disciplinas, porque se retirar com as disciplinas, essa que fraudou a universidade, ela vai se utilizar dessas disciplinas para fazer o curso em outro lugar. Só que ela entrou de forma fraudulenta, entendeu? Quem usa sob fraude para entrar não pode usufruir do direito que alguém com as cotas teria, entendeu? E é preciso que se resolva. Isso afeta muito, porque diz para os alunos que eles podem continuar fraudando, entendeu? Mesmo que se veja a comissão de identificação. Então, é preciso que esse tipo de questão veja. E aí, pensando nessa lógica, se os alunos denunciam quem está fraudando e a universidade quer punir os alunos que denunciam, mas não pune os alunos que fraudaram, o que a universidade está dizendo? Entendeu? Que é melhor fraudar. Então, eu estou colocando isso, mas eu estou falando que eu não tive notícias do que foi feito. Até então, até o mês passado, por exemplo, nada tinha sido feito. Embora a pró-reitora de graduação diga que realmente vai acontecer, e a reitora diz que isso vai ser colocado ou no SEG ou no Consune, enfim. É que o Consune pode resolver, porque tinha uma proposta anterior que era o resultado da comissão voltar para o Ministério Público. Mas não é o Ministério Público que cancela matrícula, entendeu? É preciso que a universidade se utilize da autonomia universitária, que a gente tanto preza e tanto utilizou para falar dela quando esse governo quis prejudicar a universidade. Se a gente o tempo todo fala da importância da autonomia universitária, é falando nesse sentido, né, de poder trabalhar com essas questões. Então, poder pensar de forma dinâmica, poder discutir sobre isso também ajuda na saúde mental. Poder pensar em proposta que o diálogo entre alunos e docentes se estabeleça é pensar na questão da saúde mental. Pode acontecer coisas, intercorrências da vida da pessoa que não é diretamente ligada à universidade, mas a universidade, a forma das relações dentro dessa comunidade universitária podem ser o gatilho de uma situação que já não estava boa. Então, é preciso, e já tem atendimentos de psicólogo tanto na PR7 quanto lá na PR7, acho que na PR5 e também ali no atendimento no centro de mulheres que tem ali do lado da prefeitura, perto da prefeitura e do IESC, né? Tem ali também. Então, assim, pensar como a gente quer estabelecer um ambiente absolutamente saudável, livre do racismo, livre do machismo, livres de xenofobia, livres
homofobia, lesbofobia e da transfobia dentro da universidade. Já houve manifestação de alguns alunos trans sobre a violência que sofrem, então é preciso que a universidade mostre, diga que é contra. Por exemplo, a reitoria fez uma campanha sobre no período nesse período agora de Vidas Negras Importam, sobre alunos funcionários docentes negros. Fez uma campanha sobre isso. Mas, quando aquele deputado Amorim ridicularizou a campanha sobre isso, a universidade só se manifestou quando foi fazer aquela atividade de live, né, de live depois da reabertura da universidade, sobre o convite que fez a Dilma, que fez aos alguns personagens políticos. Só se manifestou sobre isso, mas não fez nada sobre o fato racista que essa pessoa fez. Não se manifestou, não falou, emudeceu. Então, não é a melhor maneira de conduzir um processo desse. Sempre questão de... óbvio, a gente fala das reitorias, das coordenações, mas assim, de cada um, né, em sua posição, como aluno ou como professor, ou qualquer que seja o cargo que ocupe, que não se omita e que haja altivamente e ativamente para que certos comportamentos, certas atitudes e certas posturas sejam coibidas realmente, combatidas, que não se repitam. É exatamente isso que a senhora falou. É a questão realmente de altivez e de ação, né? Eu creio que a senhora deu respostas... Não, pode falar. Atitudes antirracistas, por exemplo, é se perguntar: o meu curso já utilizou de autores negros? O meu curso já pensou nessa temática em algum tema? O meu curso fala sobre toda essa população, entendeu? Então, assim, qual é... Nessa história, é isso que 21 Dias traz. Assim, a gente chama todos os antirracistas a se colocarem e a pensarem. Por exemplo, quando tem alguma escola que não tem ninguém que discuta sobre essa temática e pede nossa ajuda, a gente indica alguém da educação que possa ir na escola para falar sobre isso. Então, como é que eu posso trabalhar com isso? Se vocês vão à escola, como é que essa discussão pode acontecer dentro da escola? Com o tema que vocês vão trazer, que alinhe o que vocês estão falando com essas discussões. Por exemplo, emocionante quando teve aquelas crianças que foram assistir Pantera Negra. Emocionante como aquelas crianças foram e se viram, né? E assim, como isso é importante para a vida de crianças, pensar que tema, pensar que lugares, isso é super importante. Eu não dava a visibilidade para meninas. Eu não dava presente para meninas de boneca. Passei a dar só doce se for boneca negra. Entendeu? Então, são questões importantes, brinquedos, temas que tenham a ver, porque isso precisa fazer parte desse universo. E que tudo surge com... o ponto, né, central. Com o modo de pensar e de agir não racista, antirracista, né? Antirracista. Exatamente isso.
exatamente É isso. muito importante, que eu até quando a gente estava elaborando as questões, aí a gente pensou, ela faz parte da comissão de diretoria de identificação e tal, mas aqui e aconteceu aquele boom, né, de denúncias e fraudes, e aí a gente não sabe o que aconteceu. Foi até meu namorado que, que propôs assim, nossa, por que você não pergunta, né? O que aconteceu com essas pessoas? Mas realmente, né, como você falou, não se sabe o que aconteceu com essas pessoas que foram denunciadas e fraudando, né? Não, as pessoas que foram denunciadas, elas foram chamadas, a comissão de ética e identificação viu, algumas denúncias não eram cabíveis, então não foram reprovadas, foram aprovadas, em torno de 20% a 30% não foram reprovadas, mas as outras foram reprovadas. Essa é a pergunta. Depois de passar por uma comissão, o que acontece, né? O que acontece. E assim, e é importante para que as próximas pessoas pensem mais seriamente quando forem preencher os dados do quesito cor. É fenótipo, não não é a sua origem, seus ancestrais, não é onde mora, entendeu? Não embora o tema saiba sobre o tema, discute sobre o tema, que bom, vai contribuir bastante para a universidade, mas não na vaga. Entendeu? Sim. Professora, a conversa foi ótima. As suas respostas foram extremamente elucidativas. E a gente só pode agradecer que a senhora tenha cedido tempo para nos dar essa entrevista. A Alessandra, eu acho que ela vai completar a minha fala e vai encerrar essa entrevista também. Alessandra? Oi. Eu só queria agradecer ter topado esse convite, né, assim, no meio da pandemia, essa gravação em cima da hora, assim, mas agradecer, realmente a conversa foi excelente, acho que vai contribuir muito lá para o canal e para os discentes do laboratório. Eu acho que vai ser, geralmente, né, os nossos inscritos, quem vê o canal, são professores em formação, então acho que esse vídeo vai ser de muito uso para os professores e professores em formação que acompanham a gente. Então, é isso, queria agradecer muito e é isso, a gente pode encerrar aqui mesmo. Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer o convite, é muito legal, isso na verdade, o tema da minha vida, faz parte da minha vida, então poder discutir, eu acho que quanto melhor a gente discutir as questões, melhor, né? Para a sociedade, para a troca, para o desentendimento. Como você disse, sim, comissão de heteroidentificação, muita gente não entende o que é, por quê, como é que é, então, e pensar em todas as questões que envolvem a educação, a saúde, como as relações raciais fazem parte o tempo todo, né, nessa questão. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Obrigado a gente.